dia, bom sábado, sejam mais uma vez bem-vindos à revisão da Escola Sabatina. Este trimestre estamos a estudar o Evangelho de Marcos e hoje vamos então continuar nesta viagem e vamos explorar a entrada de Jesus em Jerusalém. Antes de mais, muito obrigado por estarem desse lado, ficamos muito felizes com a vossa presença e sabemos que convosco aí vamos rever a lição e vamos aprender mais sobre a Palavra de Deus, vamos aprender mais sobre aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Hoje comigo tenho o Richard, que me vai ajudar nesta revisão da lição, da revisão número 9, e mesmo antes de nós começarmos, vamos fazer uma breve oração ao nosso bom Deus. Querido e bondoso Pai, nós queremos te agradecer a oportunidade de estarmos agora aqui a rever esta lição, estarmos novamente a esmiuçar a Tua Palavra, estarmos a aprender aquilo que Tu deixaste ao longo do tempo para que nós, Senhor, possamos hoje ter uma vida mais perto de Ti, uma vida de comunhão com os nossos irmãos e nossos amigos e, acima de tudo, Senhor, transformar o nosso caráter à Tua imagem para um dia estarmos contigo no Reino Celeste. Senhor, devemos-te pedir agora que Tu possas ser connosco, que o Teu Santo Espírito nos possa ajudar, nos possa inspirar e tudo aquilo que seja dito e seja revisto, Senhor, seja de acordo com a Tua vontade. É o que Te pedimos e agradecemos, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Richard, então temos controvérsias em Jerusalém, parece que as controvérsias perseguem Jesus por onde quer que ele vá. É verdade. Os fariseus, os escribas andavam sempre atrás dele a tentar apanhá-lo em algum pequeno precalço da lei, mas nós vamos ver que desta vez o vão fazer mesmo em Jerusalém e nós sabemos que assim é porque Marcos 11 vai nos dar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E nós vemos já em Marcos 1, no capítulo 11, de 1 a 11, nós conseguimos ver que diz: E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: Por que fazeis isto? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele e logo o deixará trazer para aqui. Ora, a história continua e diz-nos que, de facto, aqueles 2 homens foram e cumpriram tudo aquilo que Jesus lhes havia dito e encontraram o jumentinho e lhe o trouxeram de volta. Nós aqui já vemos alguns aspectos particulares desta ordem de Jesus, porque nós vemos que Jesus já estava a antecipar tudo aquilo que iria acontecer. O que é que isto te diz a ti particularmente? Ora bem, esta entrada triunfal de Jesus tem alguns aspectos que devem ser tidos em consideração. Em primeiro lugar, nós vemos aqui no verso 2 e no verso 3 deste capítulo 11 o lado profético de Jesus. Ele profetiza, digamos, porque ele dá instruções claras: vai a este sítio, vais encontrar um jumentinho e vais trazê-lo, e se te perguntarem alguma coisa, dizes que fui eu quem pediu e que depois no final será devolvido. Exatamente. E acontece tal e qual como Jesus o diz. O segundo grande aspecto a ter em consideração nesta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é que ele está a cumprir uma profecia. Exatamente. Okay? Zacarias 9... E eu vou ler só para que possamos entender o que estamos a falar. Em Zacarias 9, no versículo 9 diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta, ou seja, um jumentinho. Depois temos aqui outro aspecto a ter em consideração, são vários. Nós temos neste momento uma mudança de paradigma. Exatamente. Okay? Até aqui, Jesus fazia questão de dizer aos seus discípulos e até às pessoas às quais ele fazia o milagre: vai e está sozinho, ou não falas, não contes a ninguém. Era esta a postura de Jesus. A partir deste momento, nós vemos que Jesus faz questão de deixar de guardar segredo. Okay? Há aqui uma mudança de paradigma. Depois, há aqui outro aspecto muito importante a ter em consideração nesta entrada triunfal, que é, à semelhança do que acontecia no santuário, em que todos os animais que eram levados para os sacrifícios deviam ser animais perfeitos, okay? Animais puros. Puros. Neste caso, nós vemos que é dito que o jumentinho... porque ele ainda não tinha sido montado. Diz Exatamente. que era um jumentinho que ainda não havia sido montado. Jumentinho, ou seja, tem essa particularidade, teria que ser novo, entre aspas. Okay? Parece não. A ideia
que o texto transmite é de que ele tinha este propósito específico, estava a aguardar este propósito específico. Exatamente. E depois, existe ainda aqui outro parênteses que se deve ter em consideração, que é, Jesus poderia ter entrado em Jerusalém montado num cavalo. Sim, um animal muito frequente naquela altura também. Frequente, mas não é só o ser frequente. Animal muito mais imponente, mais bonito, para um rei que está para entrar, não é? para dizer eu sou o rei, não é? Sim. Entrar num jumentinho ou entrar num cavalo seria completamente distinto. Mas até aqui nós vemos a humildade de Jesus. Existe aqui um grande aspecto a ter em consideração, é que o cavalo tinha conotações muito bélicas, ok? Porque era um animal que era usado nas batalhas, nas guerras, pelos romanos, e Jesus não queria ser considerado como sendo um oponente direto a todos os príncipes que existiam naquela altura. Naquela altura. Ou seja, ele queria se distanciar daquela imagem de o Messias que vinha montado num cavalo, com uma conotação, como tu dizias, bélica, uma conotação de guerra, queria libertar o povo através da violência, através da força, e iria instaurar o reino de Israel através da derrota do povo opressor, que neste caso eram os romanos, que mantinham um jugo apertado sobre o povo judeu. Ou seja, ele queria mostrar exatamente que não era este o rei que ele era, não era este o Messias que ele representava, mas ele representava o Messias profético, aquele que vem montado sobre um jumento, que é humilde, que vai dar a sua vida, porque esta entrada triunfal, que agora é maravilhosa, na realidade vai culminar com a sua morte e depois com a sua ressurreição. Ou seja, ele vem demonstrar que ele é o Messias prometido e que o seu reino não é um reino de violência, mas é um reino de amor, um reino sempre eterno e um reino dos céus, não um reino terreno. Daí esta relevância que tu estás a dar tão importante ao facto de ser um jumentinho e não um cavalo imponente, a não mostrar que era um imperador, mas sim alguém que vem dar-se e servir o outro. Isso é fantástico. Jesus entra então aqui em Jerusalém. Nós conseguimos perceber que assim que o jumentinho chega, os seus discípulos atiram sobre eles as suas vestes. Jesus vai pelo caminho, vêm pessoas à sua frente a gritar Hosana. Nós vemos isso em Marcos, diz que e muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, a partir do versículo 8, e muitos estendiam as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e o seguiam clamavam, dizendo Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus então entra em Jerusalém, entra no templo e ausenta-se do templo, sendo já tarde. E nós conseguimos ver exatamente aquilo que tu dizias, ou seja, já não é a altura de esconder. Ele tem uma entrada para que todos vejam, uma entrada apoteótica em Israel. Ora, Jesus foi descansar, porque ele precisava de o fazer, e no dia a seguir Jesus então levanta-se com os seus discípulos e dirige-se novamente a Jerusalém. Pelo caminho, ele vai encontrar uma figueira. E vamos ver esse encontro em Marcos 11, de 12 a 26, diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela se acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Ora, parece uma coisa esquisita. Jesus vai pelo caminho, vê uma árvore frondosa, vê uma figueira frondosa com muita folhagem e, tendo fome, vai procurar nela alimento que não encontra e amaldiçoa. É uma imagem um bocadinho estranha. Achas que existe algo que nós podemos tirar daqui para a nossa vida diária? Achas que existe mais do que apenas esta visão que nos é dada pelas Escrituras? Ou Jesus tinha aqui um duplo sentido com este amaldiçoar e que tinha uma lição para dar não só aos seus discípulos, mas para nós também nos dias de hoje? Só pode haver uma outra interpretação para além daquela interpretação literal que nós poderíamos tirar desta leitura. Não faria sentido nenhum Deus Criador estar aqui a amaldiçoar a sua criação. Exatamente. Não faz sentido rigorosamente nenhum. Jesus com isto tenta-nos passar uma mensagem, tentava passar uma mensagem naquele tempo. Porque qualquer árvore de fruto tem como objetivo criar frutos, produzir frutos para servir de mantimento. Exatamente. Querer produzir frutos em abundância. A árvore estando cheia de folhas,
flores era sinónimo de que o fruto estaria para vir. Claro que a árvore em si, particularmente, ainda não deveria ter frutos porque ainda não era o tempo dos figos. Ainda não era exatamente o tempo. Não é? Ok? Não era o tempo. Mas era prática comum também naquele tempo as pessoas comerem os frutos verdes ainda. Por isso esperava-se, ou Jesus esperava, que ela pudesse ter algum coisa fruto. de comer. Exatamente, alguma coisa que comer, por muito pouca que fosse ou muito fraca que fosse. E pelo facto dela não ter nada, então Jesus amaldiçoou esta árvore. Qual é a transposição espiritual que nós podemos fazer para nós nos nossos dias e no tempo de Jesus também? Diz as Sagradas Escrituras: pelos seus frutos os conhecereis. Qualquer cristão, qualquer pessoa que siga cristã, deve no seu dia-a-dia produzir frutos. Deve no seu dia-a-dia ter como objetivo servir os outros. E se nós não temos frutos, Não temos utilidade. Exatamente, já esperava-se que pelo menos os frutos fossem verdes. Sim. Okay? Agora, não ter nenhum fruto, ou seja, a árvore não tem nenhuma utilidade, nós não temos nenhuma utilidade. Ou seja, isto é o equivalente à nossa expressão muita parra, pouca uva. Exatamente. Ou seja, é uma advertência para mim hoje, enquanto cristão, para perceber se aquilo que eu tenho como cristão, se é apenas aparência ou se verdadeiramente eu vivo uma vida de cristão. E isto é extremamente importante, era o que tu dizias. Eu tenho um objetivo enquanto cristão que é produzir fruto. Exatamente como tu dizias, pelos frutos os conhecereis. Da boa árvore se tira o bom fruto, da má árvore se tira o mau fruto. Exatamente. E Jesus foi ter com a figueira. Ou seja, quase que me lembra a passagem de que quando Jesus voltar e procurar fruto em mim, saber se eu tenho ou não fruto, se eu produzi fruto e qual foi, isto leva-nos a que nós possamos pensar sobre como é que está a ser a nossa vida. Se é apenas uma vida teórica, se é apenas uma teoria, se é apenas um ritual de vir à igreja aos sábados, se é um ritual de cumprir determinados preceitos, mas se eu tenho uma verdadeira vida de adoração, uma verdadeira vida em que eu transmito fruto a outros. Isto é muito, muito importante. E nós conseguimos ver que Jesus continua, Jesus não para aqui, ele continua e diz então que vieram a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e principais dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Ora, nós vemos aqui um aspecto que é muitas das vezes referido e às vezes as pessoas até o usam para justificar às vezes a sua ira e a sua ira mal interpretada, porque esta ira que Jesus demonstrou era uma ira, eu atreveria-me a usar a palavra santa, era uma ira justificada. Porquê que era justificado esta atitude de Jesus ao entrar naquilo que ele dizia ser a casa para todos os povos? E isto é algo extremamente importante, porque aqui mostra que Deus não faz acepção de pessoas. É algo extremamente interessante. Aquele templo não era apenas para os judeus, era para todos os povos poderem orar a Deus em Jerusalém. Há algumas considerações que temos que fazer. Em primeiro lugar, vou pegar num livro que faz parte do Comentário Bíblico Adventista para vos falar um pouco sobre a palavra templo utilizada neste versículo em particular. Neste versículo, a palavra para designar templo é a palavra hieron, que se refere a todos os átrios, a todos os espaços envolventes do templo e o templo propriamente dito, tudo aquilo que fazia parte do templo. Em contrapartida, temos o vocábulo naos, que se refere à parte sagrada ou à parte do culto do templo. Mas a palavra que é utilizada aqui é hieron. Jesus, quando se refere aqui ao templo, refere-se às zonas envolventes, a toda a envolvência. Okay. Depois, por sua vez, Jesus estava aborrecido porque ele veio dar cumprimento a também algo que já estava escrito no Velho Testamento e que nós encontramos também aqui no livro de Já Todas as Nações, encontramos aqui um auxiliar que nos ajuda a complementar para percebermos o porquê da indignação e da revolta de Jesus.
Diz-nos que os mercadores exigiam preços exorbitantes pelos animais que vendiam e dividiam o lucro com os sacerdotes e dirigentes, que enriqueciam assim à custa do povo. Os adoradores tinham sido ensinados a crer que, se não oferecessem sacrifícios, as bênçãos de Deus não repousariam sobre os seus filhos e a sua terra. Dessa maneira, garantia-se um elevado preço pelos animais, porque, depois de vir tão longe, o povo não queria voltar para casa sem realizar o ato de devoção que ele o levara. Ou seja, o que tu me estás a dizer é que aqueles que iam fazer expiação pelos seus pecados, aqueles que iam cumprir o ritual que apontava para Cristo, e é interessante nós vermos que todos aqueles rituais apontavam para a vinda de Cristo e apontavam para o seu ministério em nosso favor, na realidade estavam a ser despojados de todo o seu significado e estavam a ser mercantilizados, estavam a ser utilizados para usurpar o dinheiro daqueles fiéis que, de uma forma sentida e sincera, iam prestar culto a Israel. Exatamente. E mais ainda, para além de banalizar de tal maneira o espaço do templo, os espaços ao redor do templo, que diz-nos aqui, se repararam bem, no verso 16, não consentia que alguém carregasse qualquer mercadoria pelo templo. Ou seja, para além de haver este tipo de negócio com os sacrifícios, ou seja, o templo era local de passagem. Sim. Já estava de tal maneira banalizado. Ora bem, como esta é a casa de Deus, sendo a casa de Deus... E a casa de oração para todos os povos. E a casa de oração para todos os povos, era inaceitável que este espaço estivesse a ser usado desta maneira, nomeadamente usando do extorquir do dinheiro para com aqueles que vinham ali com desejo sincero e puro de adorar a Deus. Ou seja, Jesus purificou o templo, ou seja, tornou-o novamente no espaço que ele tinha a sua intenção original, para a qual a sua intenção original tinha sido criada. Retira de lá todo o comércio e coloca-o como adoração a Deus, como o centro da adoração novamente de Jerusalém. Agora, existe aqui um outro aspecto a ter em conta que é importante também, que é o facto de Jesus ter feito isto não nos dá o direito a nós de pegarmos e acharmos que devemos mudar certas coisas e então vamos e impomos-nos e mudamos nós e reviramos tudo ao contrário. Não é? Não nos dá esse direito, porque Jesus fê-lo é Deus. Exatamente. E Jesus fê-lo com uma intenção sincera e uma intenção pura no seu coração. Exatamente. Nós estamos a falar daquele para quem todo o santuário tinha sido criado. Ou seja, aquele que representa todos os sacrifícios que estavam ali a ser feitos. E ele sim tinha autoridade, a autoridade, a palavra é mesmo esta, para poder tomar aquela atitude. Qualquer outra pessoa que o fizesse não seria legítimo fazê-lo, mas apenas a ele, que era o Filho de Deus, o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Cristo que ali estava e que podia então tomar essa atitude e tomou. E purificou o templo. Mas este não foi de agrado nem dos escribas e fariseus, e os escribas e fariseus então, diz-nos no capítulo 11, de 27 a 33, diz-nos assim: e tornaram a Jerusalém, andando ele pelo templo, ou seja, andando Jesus pelo templo, de certeza que Jesus não andava sozinho, além dos seus discípulos, de certeza que uma multidão o seguia e o acompanhava. Os principais dos sacerdotes, dos escribas e os anciãos se aproximaram dele e lhe disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou seja, aquilo que nós estávamos agora a dizer. Qual é que é a autoridade para tu entrares aqui no templo, derribares e mudares a ordem de todas estas coisas e tornares o templo novamente puro, novamente para o seu uso? E ele diz: ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. Ora, Jesus aqui responde-lhes com outra pergunta, redarguiu aquilo que eles estavam a dizer. E isto é extremamente interessante, porque mostra aqui muita a cutileza da parte de Jesus, até algum sentido do humor. Sim. E ele diz-lhes, pergunta-lhes: o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não creste? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Ora, nós estamos a ver aqui armadilhas atrás de armadilhas, tentativas de apanhar Jesus em contradição. Porque eles dizem-lhes claramente, lançam-lhe uma pergunta complicada. Porque se Jesus dissesse
que era homem, teríamos um problema. E se Jesus dissesse que era de Deus, a sua autoridade, teríamos outro perante estas pessoas. Consegues-nos explicar aqui bem qual seria o problema das duas respostas? Sim, é assim, para o fariseu que não acreditava em Jesus como sendo o Filho de Deus, se Jesus lhe respondesse a minha autoridade vem de Deus, eles diriam assim, porque é que Deus haveria de escolher um carpinteiro para vir agora mandar em nós, a vir orientar-nos a nós quando nós que escribas, quando nós que estudamos a lei, quando nós que estudamos todos os livros, sabemos mais do que este homem, provavelmente. Que não estudou aos pés de nenhum mestre, que não andou em nenhuma das nossas escolas, que não seguiu nenhum dos nossos ensinos. Não é? Esta era a primeira abordagem que eles certamente fariam. A outra abordagem era se Jesus dissesse que a sua autoridade vinha dele próprio, exatamente, por ele ser um homem, então seria gozado, zombado por todos, não é? Porque, então, mas quem é este homem que se julga melhor do que todos? Exatamente. E esta era a questão colocada como ratoeira a Jesus, não é? E nós conseguimos ver que eles tinham mesmo uma má índole, tinham mesmo uma má intenção. Porquê? Sim. Porque quando Jesus lhes coloca novamente a pergunta, eles, sabendo a resposta e sabendo que verdadeiramente João era profeta, eles vão mentir e vão dizer, nós não sabemos. Claro. E Jesus aí então tem a pedra de toque que diz, então se vocês não sabem, se vocês não me respondem, então também eu não vos respondo com que autoridade faço as coisas que faço. E nós conseguimos ver que verdadeiramente eles tinham uma má intenção para com Jesus e o seu objetivo era que Jesus entrasse em contradição ou que de alguma forma fosse contra a lei para eles o poderem atacar. Jesus, respondendo desta forma, também atenua um pouco ali a controvérsia e garante que pode continuar os seus ensinos, porque nós vamos ver mais à frente que no meio de todos estes que atacavam Jesus, que o tentavam apanhar, ainda assim havia gente sincera. E se nós continuarmos a nossa jornada por Marcos, e formos agora a Marcos 12, nos versículos 13 a 27, nós conseguimos ver aqui que a sua intenção, a intenção de todos aqueles que vinham testar Jesus, era de facto de o apanhar. E diz assim, e enviaram alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles disseram-lhe, mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas à aparência dos homens. Antes, com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes, por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram e disse-lhes, de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram, de César. E Jesus respondendo lhes disse, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Ora, aqui temos uma questão extremamente interessante, que é, temos que contextualizar um bocadinho. Nós estamos a falar de um povo que estava subjugado pelo povo romano, que tinha altos impostos que lhes colocavam em cima. Sabemos que até os próprios judeus estavam de conluio com os romanos e cobravam às vezes mais do que aquilo que os romanos lhes pediam e retiam parte do seu lucro. Ou seja, não era uma questão tão simples quanto isso, a questão de pagar um tributo. Era uma questão que mexia muito com a soberania do povo judeu e que mexia com aquilo que ainda hoje também é complicado, que é com as nossas finanças. Ora, como é que tu achas que Jesus, tendo respondido desta forma, respondeu tão bem, conseguindo ao mesmo tempo apaziguar aqueles que achavam que se deveria pagar tributo e aqueles que têm a principal obrigação para com Deus? É assim, Jesus foi... Vou fazer um parênteses antes e vou fazer uma pergunta. De quem são todas as coisas? Ou são todas as coisas, são de Deus? Não é? Todas as coisas são de Deus. Jesus quis deixar claro que, estando ele sob o domínio romano, ou vivendo nós num país em que há regras, num país em que temos... Ou seja, fazendo a transposição para os dias de hoje, Exatamente, em que temos um Serviço Nacional de Saúde, em que temos autoestradas, em que temos escolas, etc. Toca-nos a nós também a obrigação ou o dever de poder contribuir e colaborar para que este tipo de sistemas funcionem, de serviços funcionem. Eles, naquele tempo, o que eles com esta pergunta queriam era tentar arranjar um argumento
para pôr Jesus entre a espada e a parede, e depois tentarem encontrar um argumento no sentido de poderem ter uma escusa para não darem mais dinheiro aos romanos. Exatamente. Ou para, se Jesus dissesse que não se deveria pagar, colocar os romanos contra Jesus. Não é? Também. E acusá-lo de iniciar um motim. Exatamente. Só que Jesus foi astuto na sua resposta. Então é assim, tu não queres pagar... aliás, a resposta dele começa primeiro para ir buscar uma moeda, para lhes mostrar de quem são as moedas. Porque este é o aspecto que é importante. O cunho da moeda. Exatamente, de quem são as moedas, quem é o cunho. As moedas eram dos romanos. Ponto final, parágrafo, não há discussão em relação a isto. Eles não queriam pagar aos romanos, mas queriam ter as moedas dos romanos. Há aqui também um contrassenso na sua própria questão, exatamente, não é? Na própria questão que eles colocaram a Jesus. E depois Jesus, de forma sábia, porque eles também queriam primeiro ter argumento para não pagar aos romanos, mas também queriam saber se haveria ou não argumento para não devolver a Deus. E então Jesus sabiamente diz, não, estas moedas foram cunhadas pelos romanos, por isso dai aos romanos, dai a César aquilo que é dele, mas não te esqueças que deves devolver também a Deus aquilo que é de Deus, porque de Deus são todas as coisas. Ou seja, para nós hoje, fazendo a transposição para os nossos dias, de facto cumpramos com as nossas obrigações sociais, cumpramos com as nossas obrigações aduaneiras e financeiras, mas acima de tudo quando o nosso salário entra, quando o valor do nosso trabalho nos é dado, nós possamos fazer a devolução daquilo que é de Deus e possa o nosso dízimo ser colocado à parte para lhe ser atribuído. E com isto ele garante não só naquele momento a estabilidade e a paz com Roma e a paz com os judeus. Claro. Continuando, nós vemos os saduceus a colocar-lhe mais uma questão que, não acreditando os saduceus na ressurreição, aproximaram-se dele e falaram-lhe e disseram-lhe assim: Mestre, Moisés nos escreveu, isto já no versículo 19 de Marcos 12, diz: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. E a seguir, conta-nos então que sucessivamente os irmãos foram morrendo e todos eles desposaram esta mulher. E colocam-lhe a pergunta: um dia, no reino dos céus, na eternidade, quem irá ser verdadeiramente o marido dela? E Jesus coloca-lhes responde-lhes no versículo 24 e diz: porventura não errais vós em não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. E acerca dos mortos, que houveram de ressuscitar, não tendes livro no livro de Moisés, como Deus lhes falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos, por isso vós errais muito. Ora, Jesus toca em aspectos extremamente importantes, mas mais do que a resposta à letra, é extremamente interessante nós vermos que Jesus, naquele momento, consegue redarguir com eles acerca da ressurreição e mostra-lhes que, na realidade, eles têm um fundamento errado, não acreditavam na ressurreição tal como todas as Escrituras o falam e, acima de tudo, acaba por os acusar de ignorância nos próprios livros que eles adoravam e que eles liam. Certo? Porque eles só aceitavam então o Pentateuco, só aceitavam os primeiros 5 livros da Bíblia. E isto é extremamente interessante. Jesus consegue ao mesmo tempo dizer-lhes, falar-lhes acerca da ressurreição, dizer-lhes que estão enganados e mostrar-lhes que no reino vindouro então não haverá, nem ninguém será dado em casamento. Sim, mas queria só acrescentar aqui um aspecto, Rui, que disseste bem, eles só acreditavam no Pentateuco. Porquê é que eu estou a frisar ou a reforçar este ponto? Porque este é o perigo de quando alguém decide selecionar o que é que quer ler e no que é que quer acreditar. Porque se nós formos a fazer a extrair só o que nos interessa, nós podemos deturpar completamente aquilo que existe neste livro. Ou seja, se tirarmos muitas das vezes um trecho do seu contexto. Por exemplo, sim. Ou então se só estudarmos uma parte específica, porque nós, por exemplo, temos, estou-me a lembrar da passagem em Pedro, quando é apresentado o lençol com os alimentos. Exatamente. Se nós lermos essa passagem esquecendo, por exemplo, aquilo que temos em Levítico,
Quase que dá a ideia de que Deus está a mandar Pedro comer alimentos impuros. Exatamente. Pronto, este é o perigo que os saduceus estavam a cometer. Eles não acreditavam na ressurreição porque só acreditavam nos primeiros 5 livros que nós temos nas Sagradas Escrituras. Mas é precisamente também com esses primeiros 5 livros que Jesus responde aos saduceus. Quando eles dizem que não acreditam na ressurreição, e Jesus lhes diz que Deus é o Pai, tanto de Isaac, de Abraão, de Jacó. Ou seja, quando na sarça ardente Deus se apresenta a Moisés e lhe diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E então Jesus diz-lhe: Deus é Deus de pessoas vivas, não é Deus de pessoas mortas. Exatamente. O que significa que todos estes que agora podem descansar no pó da terra viverão e Deus será sempre Deus de pessoas vivas. Portanto, na ressurreição, e é isto que é a nossa maior esperança e faz parte do nosso nome, da nossa identidade, do nosso ADN enquanto adventistas, é acreditar na volta do nosso Senhor Jesus Cristo e na ressurreição que acontecerá nesse mesmo momento. Por isso é interessante porque ele diz, e é interessante a parte que eu vou voltar atrás só um bocadinho só para poder ler, porque gosto desta parte. No fim diz: por isso vós errais muito. Ou seja, ele aponta-lhes o erro, ele mostra-lhes a verdade, e só se eles não quiserem aceitar a verdade é que eles vão continuar na ignorância e não vão aceitar aquilo que a Bíblia diz. E sim, é verdade, aquilo que tu disseste é extremamente importante e é importante salientar. Não podemos tirar o texto fora do contexto, senão ele torna-se num pretexto. E muitas das vezes é o que acontece, é nós ficarmos presos a uma determinada passagem e acharmos que aquela passagem justifica tudo aquilo, todos os ensinamentos que estão para trás e para a frente. E não é verdade. A Bíblia deve ser lida de uma ponta à outra e entendida na sua integralidade, e em nenhum lado ela se contradiz. Isso é extremamente importante. Ora, nós vemos, e há bocadinho falávamos, sobre que existiam também pessoas sinceras. Pessoas que, ao ouvir os ensinamentos de Jesus, a forma como ele respondia, o seu coração se deixava tocar. E nós vamos ver isso em Marcos 12, 28 a 34, quando diz assim: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E a seguir, Deus não para aqui, dá-lhe mais um bónus, diz: e o segundo semelhante a este é: amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e não há outro além dele. Ora, não vou continuar a ler já, vamos ler a seguir, mas verdadeiramente nós vemos que havia aqui uma pessoa que estava impressionada, tocada por aquilo que Jesus tinha dito, e vai-lhe fazer uma pergunta sincera, uma pergunta que ele quer mesmo saber, quer mesmo entender, quer mesmo perceber. E Jesus então diz-lhe qual é o maior do mandamento, e Jesus responde-lhe e resume a lei em 2. Responde-lhe com o Shema Israel, o ouve ao Israel, uma oração muito conhecida e acarinhada do povo de Israel até aos dias de hoje, e que para nós também nos é cheia de significado, que diz: o Senhor Deus é o nosso único Senhor, amarás, pois, ao Senhor teu Deus todo o coração, toda a alma e todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E a seguir fala-nos que amarás o próximo como a ti mesmo. Ora, é interessante que Jesus lhe responde indo buscar passagens do Velho Testamento e mostra a este homem uma maneira diferente de se relacionar com a lei. O que é que tu entendeste daqui? Ora bem, Jesus, neste momento em particular, tendo também em consideração que estamos perante um escriba sincero e conhecedor de toda a lei, conhecedor, não tinha como objetivo pregar rasteiras. O objetivo dele era ouvir qual era a resposta de Jesus. Jesus então responde-lhe também de uma forma que ele entende. Jesus vai pegar nas Sagradas Escrituras, vai pegar no Shema, como tu falaste bem, que se encontra em Deuteronômio capítulo 6, dizendo-lhe que amarás o teu Deus, o teu único Deus. Isto faz parte do Shema. E depois ele vai-lhe dizer, vai complementar com o amor agora ao próximo. Ou seja, Jesus está no fundo a resumir os mandamentos ao amor.
Jesus está a resumir os mandamentos numa primeira parte no amor a Deus, e aqui nós temos os primeiros 4 mandamentos, numa relação vertical para com Deus, e depois está a resumir os outros 6 mandamentos num amor horizontal para com o próximo. Achas que por Jesus ter feito isto desta forma, de alguma forma, ele está a dizer que os outros mandamentos não são importantes? Não só ele não está a dizer que os mandamentos não são importantes, como também não os está a abolir, porque Jesus não diz que todos os outros mandamentos deixaram de existir. Jesus está a fazer um resumo dos mandamentos. Ou seja, como ouvi esta semana, penso que foi a pastora Hortelinda que falou, o resumo do livro não anula o livro. Exatamente. Ou seja, apenas por nós resumirmos não é uma parte, mas para nós resumirmos aquilo que o livro é, isso não anula a totalidade do livro. Por Jesus resumir a lei nestes 2 mandamentos, ele diz que toda a lei é para se cumprir, até porque o amor tem que ter uma expressão mais do que apenas um sentimento, mais do que apenas algo etéreo. Não, o amor transforma-se em ação, transforma-se em algo que nós podemos ver. E uma das formas que nós temos também de amar a Deus é cumprir os seus preceitos, sabendo que eles foram criados para nosso bem, para que nós possamos verdadeiramente ter uma relação boa com Ele, como tu dizias, em termos verticais, e com os outros. Por isso é que ele resume nestas 2 formas. E se nós virmos a resposta do escriba, ele diz: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amar de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. É interessante como um escriba que estava intrinsecamente ligado a todo o ritual que existia a nível do santuário, consegue perceber que esta resposta e estes 2 são mais importantes do que todos esses holocaustos, todos esses sacrifícios. Ele consegue perceber que está perante aquele que é a consumação de tudo, de toda a lei, perante a consumação de todos aqueles rituais. Aquele era verdadeiramente o Jesus, era verdadeiramente o Cristo, o Messias, e ele percebe que este cumprimento da lei, a forma como está resumida, era mais importante que tudo isto. E Jesus diz-lhe algo que é interessante, diz-lhe: tu não estás longe do reino de Deus. Mas também não lhe diz que tu estás dentro do reino de Deus. Atenção, é o próprio Jesus que faz questão de frisar este ponto. Tu não estás longe, mas não diz que tu estás. Ou seja, há ainda um caminho que o escriba tem de percorrer. E esse mesmo caminho é o caminho que nós temos que percorrer também. Nós podemos reconhecer e podemos entender que amar a Deus com todas as nossas forças e considerá-lo como o nosso único Deus, e as repercussões que isto tem na vida de uma pessoa são imensas. Basta só pensar que o que é que eu, Rui, coloco à frente da minha adoração diária a Deus. Quais são aqueles gostos que eu mantenho, que se colocam à frente e que podem substituir o lugar de Deus. Só isto já é extraordinário, já é motivo de uma introspecção muito grande e deve-me levar a mudar comportamentos, deve-me levar à ação, bem como amar o próximo como a mim mesmo. Ou seja, não basta só entender, não basta só conhecer, mas tenho que aplicar. Exatamente. Porque se eu só conhecer, se eu só entender, então eu consigo vislumbrar o reino de Deus, mas não chego lá. E aí penso que seria isto que Jesus lhe estaria a dizer. Sim, claramente. Tu não estás longe, tu já sabes qual é o caminho, agora tens que o percorrer. Tens que o percorrer. E isto é algo que é extremamente importante para nós. Ora, na realidade, e nós conseguimos perceber que Jesus viu honestidade nesta pessoa, viu sinceridade nesta pessoa, e isto foi algo extremamente importante, porque nós conseguimos ver que apesar de todas as armadilhas colocadas, apesar de tudo aquilo que foi acontecendo, de todas as controvérsias que aconteceram em Jerusalém, nós conseguimos perceber que Jesus conseguiu usá-las de forma proveitosa e ensinar todos aqueles que estavam à sua volta. Ora, nós temos de transpor também para nós, porque hoje em dia nós também temos controvérsias. E hoje em dia nós também estamos muitas das vezes sobre o holofote, estamos muitas das vezes sobre o foco da atenção de outros, e a forma como nós respondemos vai poder atrair ou afastar as pessoas de Deus. É grande a responsabilidade que nós também temos. E esta é também uma lição que nós podemos tirar.
ver a forma como Jesus respondeu às controvérsias, ver a forma como Jesus respondeu a todos os problemas que lhe foram sendo postos e como se manteve fiel, acima de tudo, à palavra de Deus, à lei de Deus e, acima de tudo, à certeza de que o amor a Deus, o amor ao próximo é algo extremamente importante. Ora, nós sabemos que Marcos vai continuar, sabemos que nos estamos a aproximar dos capítulos finais de Marcos, sabemos que a mesma coisa que Jesus sabia, que estaria à sua frente o Calvário, que estaria à sua frente a sua morte e a sua ressurreição e todo o ministério que se vai seguir. E isto são, por assim dizer, as cenas dos próximos capítulos que nós vamos deixar-vos neste momento com este gostinho para que possam continuar a estudar, para que se possam manter motivados no estudo do livro de Marcos, que ainda tem tanto para nos dar, e os Evangelhos, com todos os evangelistas que viveram, alguns que viveram presencialmente com Jesus, outros que se aplicaram a conhecer e se aplicaram a perceber o que aconteceu, trazem-nos um relato maravilhoso sobre quem Jesus é e sobre o seu ministério nesta terra. Por isso, eu exorto-vos a que continuem a estudar, que continuem a aprofundar o estudo da Bíblia, que continuem a fazer o vosso estudo diário da Escola Sabatina para que estejam aqui connosco no próximo sábado e possamos aprender mais sobre Jesus e sobre este Evangelho de Marcos. Richard, pedia-te o favor de nos despedires com uma oração. Nosso bom Deus, nosso bom Pai, graças te damos, Senhor, pela possibilidade que temos nos dias que correm de podermos estudar a Tua Palavra, Senhor. E neste momento venho-te pedir a Tua ajuda e orientação para que possamos aplicar nas nossas vidas todo o conhecimento que recebemos das tuas Escrituras, Senhor. Ajuda-nos a alcançarmos cada vez mais um amor mais próximo para contigo e para com o próximo, Senhor. Amém. E te pedimos, Senhor, neste momento que nos nossos corações possa ficar gravado a importância que é termos-te na nossa vida e podermos ter uma vida cada vez mais próxima de Ti, Senhor. Amém. São estas as bênçãos que te pedimos e agradecemos, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Continuação de um bom sábado para todos e que esperamos ver-vos na próxima semana.